Oi, pessoal! Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre como surgiu o primeiro ser vivo aqui na Terra, e aí a gente viu que a hipótese mais aceita é a hipótese da evolução química, que diz que compostos inorgânicos teriam se agrupado, teriam se combinado para formar compostos orgânicos, e esses compostos orgânicos eles se combinaram para formar compostos mais complexos até chegar à formação do primeiro ser vivo, da primeira célula. Beleza. A questão agora e essa célula? Como é que essa célula obtinha energia para todos os seus processos biológicos? Então, a dúvida agora é como esses primeiros seres vivos, eles se alimentavam, eles obtinham energia. Bom, existem duas hipóteses que tentam explicar como os primeiros seres vivos obtinham energia. Uma hipótese é chamada de hipótese heterotrófica, e a gente entende que os organismos heterotróficos são aqueles organismos que não fabricam seu próprio alimento. Eles precisam obter o alimento de alguma fonte externa, porque eles não fabricam seu próprio alimento. A outra hipótese é a hipótese autotrófica, e a gente entende por autotróficos aqueles organismos que fabricam seu próprio alimento. Beleza? Então vamos falar primeiro sobre a hipótese heterotrófica. A hipótese heterotrófica, por muitos e muitos anos, foi a mais aceita na comunidade científica e ela ainda é muito aceita na realidade. E como eu comentei com vocês, ela recebe esse nome por quê? Porque, na verdade, ela sugere que o primeiro ser vivo ele era um ser heterotrófico, era um organismo heterotrófico. Tá? Só lembrando que organismos heterotróficos não produzem seu próprio alimento. Mas como esse organismo, então, ele obtinha energia, né? Como ele obtinha alimentos, já que ele não produzia seu próprio alimento? Primeira coisa importante da gente lembrar é a questão das condições atmosféricas da Terra primitiva. Então, é importantíssimo a gente ter em mente que na Terra primitiva não havia oxigênio. Não havia oxigênio. Então, obviamente, o primeiro ser vivo ele não fazia respiração celular como a gente, por exemplo, tá? O que é sugerido nessa hipótese é que o primeiro ser vivo, ele na verdade, ele fazia fermentação. A fermentação é um processo em que a glicose ela é quebrada, formando gás carbônico, álcool, no caso, porque é um tipo de fermentação alcoólica. Então, a glicose ela é quebrada formando gás carbônico, álcool, e esse processo libera energia. Então, a célula ela faria esse processo, ela não necessita de oxigênio para fazer esse processo. O processo de fermentação é um processo independente de oxigênio, ok? E permite a produção de energia a partir de compostos orgânicos, a partir de glicose. O que é interessante é que a gente imaginar que os primeiros seres vivos, então, eles seriam células, né, organismos fermentadores, e com a fermentação haveria uma produção de gás carbônico e, consequentemente, um aumento de gás carbônico na atmosfera. Então, a atmosfera terrestre, ela passa a ter uma mudança de composição. Com o tempo, há um acúmulo de gás carbônico na atmosfera terrestre. O que acontece a partir daí? Bom, com esse acúmulo de gás carbônico, primeiro que esse gás carbônico ele age como uma espécie de... Ele é um dos responsáveis pelo efeito estufa. Então, ele é responsável, por exemplo, pela manutenção da temperatura do nosso planeta, que permite com que a gente sobreviva, né, a temperatura, que é uma temperatura para a gente adequada. Segundo que esse gás carbônico, quando houve esse aumento, ao mesmo tempo que a gente tem que imaginar que está aumentando a concentração de gás carbônico, porque esses primeiros seres vivos eles estão realizando a fermentação, a gente tem que imaginar também que o alimento para esses seres vivos está se tornando escasso. Imagina, porque eles estão competindo entre eles e aquele alimento que eles estão utilizando para fazer fermentação está se tornando escasso. Então, ao acaso, né, alguns organismos, eles sofreram mutações e eles se adaptaram a uma outra forma de obtenção de energia. Eles passaram a utilizar o gás carbônico num processo que a gente conhece, que é o processo de fotossíntese, para produzir o seu próprio alimento. Beleza? E o que é interessante? É interessante que, com isso, com a fotossíntese,
a concentração de gás carbônico ela começa a diminuir, porque esses organismos, né, esses seres vivos, fotossintetizantes, agora eles estão utilizando o gás carbônico, mas além disso, eles estão produzindo oxigênio. A gente tem que lembrar que a fotossíntese é um processo que permite a produção de oxigênio. Com essa produção de oxigênio, o que vai ter agora? Uma nova modificação na atmosfera da Terra primitiva. Agora começa a haver um acúmulo de oxigênio, um aumento da concentração de oxigênio. E, naturalmente, alguns seres, alguns organismos que sofreram mutações, que sofreram mudanças aleatórias, eles se adaptaram a essa condição e passaram a utilizar o oxigênio agora no processo de respiração celular, de respiração aeróbica para a produção de energia, que é o processo de respiração que nós fazemos hoje. Ok? Que nós, seres humanos. Então, resumindo, a hipótese heterotrófica, ela diz que, primeiro, que os primeiros seres vivos eram seres heterotróficos, ou seja, que não produziam seu próprio alimento. Eles precisavam obter o alimento de uma fonte externa. E eles utilizavam o alimento num processo de fermentação para a produção de energia. Só que a fermentação leva à liberação de gás carbônico. Consequentemente, houve um acúmulo de gás carbônico na atmosfera terrestre. Esse acúmulo de gás carbônico favoreceu que alguns organismos realizassem fotossíntese. Tá? Alguns organismos que sofreram modificações passaram a realizar fotossíntese e utilizar esse gás carbônico na produção dos alimentos próprios deles. Beleza? Em contrapartida, no processo de fotossíntese, começou a haver a produção de oxigênio. Então, a liberação de oxigênio na atmosfera terrestre, a partir daí, e esse acúmulo de oxigênio, permitiu agora que alguns seres se adaptassem a um processo de respiração aeróbica, utilizando esse oxigênio para a produção de energia. Tranquilo? Essa é a hipótese heterotrófica. E a hipótese autotrófica? A hipótese autotrófica, primeiro, ela parte do princípio que o primeiro ser vivo é um ser autotrófico, ou seja, é um ser capaz de produzir o seu próprio alimento. Quais são os argumentos em relação à hipótese autotrófica? Primeira coisa, essa hipótese ela sugere que os primeiros seres vivos eles viviam em ambientes profundos, lá na profundeza dos oceanos, em locais extremos, mas locais mais protegidos da ação, por exemplo, de meteoritos que caíam constantemente na superfície do planeta, né? E poderiam atrapalhar a estabilidade do ambiente no caso da hipótese heterotrófica. Então, a hipótese autotrófica ela sugere que, na verdade, a vida se iniciou nas profundezas dos oceanos e esses seres lá eles eram seres que conseguiam fabricar o seu próprio alimento. Só que eles não faziam fotossíntese. Eles faziam um outro processo que é chamado de quimiossíntese. Então, diferente da fotossíntese, onde na fotossíntese os seres eles utilizam a luz solar como fonte de energia para a produção do seu próprio alimento, esses organismos autotróficos não. O que eles faziam? Eles faziam um processo de quimiossíntese, onde eles utilizavam algumas substâncias inorgânicas, algumas substâncias minerais presentes no fundo dos oceanos, principalmente substâncias que tinham na sua composição ferro e enxofre, e eles oxidavam essa substância, e esse processo de oxidação liberava energia. Então eles conseguiam obter energia a partir de substâncias minerais nesse processo de oxidação. Essa energia que eles obtinham era utilizada agora para a produção dos alimentos, para eles, beleza? Então, essa é a ideia. O que fortalece essa hipótese? Essa hipótese, embora ela ainda não seja tão aceita quanto a heterotrófica, mas ela vem sendo fortalecida principalmente porque hoje a gente sabe que existem micro-organismos procariontes chamados arqueias, e algumas arqueias elas são extremófilas e elas vivem em condições muito similares a essa condição proposta para esses organismos autotróficos, quimiosintetizantes, né? Esses organismos, segundo a hipótese autotrófica. Que condições são essas? As arqueias, a gente encontra arqueias nas profundezas do oceano, em fendas termais, em locais onde é sugerido que esses primeiros seres, por essa hipótese, eles habitavam.
E além disso, existem arqueias que fazem esse processo similar de quimiossíntese de fato, ok? Então isso fortalece essa teoria. Então, a partir da hipótese autotrófica, o que a gente tem então? Que os primeiros seres vivos, eles eram seres autotróficos quimiosintetizantes, beleza? Então eles faziam seu próprio alimento, mas eles utilizavam energia química, produto de oxidação de compostos minerais, para fazer esse alimento. E depois desses seres autotróficos quimiosintetizantes é que surgiram os primeiros seres fermentadores, os primeiros seres heterotróficos. Aí sim, os heterotróficos eles iniciaram o processo de fermentação utilizando compostos orgânicos presentes no ambiente, inclusive alguns compostos produzidos pelos seres autotróficos, tá? E nesse processo de fermentação, eles produziam gás carbônico. Esse gás carbônico foi utilizado posteriormente por seres fotossintetizantes, ou seja, seres autotróficos fotossintetizantes, que produziam seu próprio alimento a partir da luz solar. E na fotossíntese, eles consumiam esse gás carbônico e produziam oxigênio. Com o acúmulo do oxigênio, surgem então os seres com respiração aeróbia, beleza? Essa é a hipótese autotrófica. Galera, é importante vocês saberem essa lógica, entender essa lógica do esquema. Quem vem primeiro, o que acontece, o que muda, qual é o próximo organismo, isso tanto para a hipótese heterotrófica quanto para a hipótese autotrófica. Uma coisa que a gente não tem dúvida, na comunidade científica não há dúvida, é em relação ao primeiro ser vivo, ele ser um organismo procarionte. Procarionte. Lembrando o que é procarionte? Procarionte é um ser que não tem membrana nuclear, que não tem um núcleo delimitado por membrana. O seu material genético ele está disperso no citoplasma. Além disso, os procariontes não têm organelas membranosas, organelas envoltas por membranas, tá? A gente acredita que os primeiros organismos eram seres procariontes, até porque os primeiros fósseis registrados, os primeiros fósseis de 3,5 bilhões de anos, eles são fósseis de organismos procariontes, ok? E aí a dúvida seguinte beleza, os primeiros seres vivos eram procariontes, mas como surgiram então os eucariontes? Eucariontes, só lembrando, são organismos, são células que possuem uma membrana nuclear, então o material genético ele está dentro de um núcleo delimitado por uma membrana, que é a carioteca, e esses eucariontes eles possuem também uma grande quantidade de organelas membranosas, como retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndrias, entre outros, ok? Como é que surgiram então as primeiras células eucariontes? O que a gente acredita é que, inicialmente, o que aconteceu foi a formação de um sistema de endomembranas, ou seja, um sistema de membranas internas. E esse sistema ele foi formado a partir do invaginamento, ou seja, do dobramento da membrana plasmática para dentro da célula. Então, esse dobramento da membrana para dentro da célula é chamado de invaginação. Então, a membrana ela foi invaginando, dobrando, formando várias dobras, até que, em um determinado momento, essas dobras elas levaram a uma certa compartimentalização. Foram formados diferentes compartimentos no interior da célula. Então, essas membranas agora elas passaram a delimitar a região nuclear, onde a gente encontra o material genético dessa célula, e a gente tinha também membranas delimitando estruturas que passaram a ter funções especializadas, como, por exemplo, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, ok? Como é que a gente tem meio que... O que sugere que essa teoria, essa hipótese esteja correta? Uma coisa que sugere que isso seja correto, que isso esteja correto, é que a composição da membrana plasmática é similar à composição da membrana dessas organelas. A membrana nuclear é similar, a membrana de retículo endoplasmático de complexo de Golgi é similar à membrana plasmática. O que é mais interessante, se vocês lembrarem, é que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de lipídios ou uma bicamada de fosfolipídios. Só que existem diferentes tipos de fosfolipídios. E a gente tem
uma preferência para alguns tipos estarem na camada mais externa da membrana e outros tipos presentes principalmente na camada mais interna. Então existe uma polarização, uma diferença de composição entre as camadas da bicamada lipídica, em relação à composição de quais lipídios estão ali presentes, entenderam? E isso acontece na membrana plasmática e isso também acontece na membrana nuclear e na membrana das organelas citoplasmáticas, como retículo endoplasmático e complexo de Golgi, tá? Então esse padrão ele se mantém. Alguns fosfolipídios preferencialmente estão na camada mais externa, voltada para o meio externo, e outros estão presentes principalmente na camada mais interna, voltada para o citoplasma, e isso é comum entre a membrana plasmática e a membrana das organelas, ok? Só que essa hipótese, ela não explica o surgimento das mitocôndrias, por exemplo. E aí a gente tem uma outra hipótese, na realidade, uma teoria hoje aceita, que é a chamada da teoria da endossimbiose. Endossimbiontes são organismos que vivem juntos, um dentro do outro, tá? Isso é uma endossimbiose. Então, o que a teoria da endossimbiose ela diz? Primeiro, essa teoria ela foi proposta em 1981 pela bióloga Lynn Margulis, tá? E ela diz que, na realidade, a primeira célula, a célula precursora, que deu origem às células eucariontes, era uma célula procarionte heterotrófica. Heterotrófica quer dizer que ela não produzia o seu próprio alimento. Ela tinha que obter alimento do meio externo. E essa célula, além disso, ela obtinha como? Ela era uma célula fermentadora. Ela obtinha energia a partir da fermentação. Então, ela pegava o nutriente que ela obtinha do meio externo e ela fazia o processo de fermentação para produzir energia. Beleza? Então, é uma célula procarionte heterotrófica fermentadora. Essa célula ela começou a sofrer o processo de invaginação da sua membrana plasmática. A membrana começou a invaginar, formando dobras, até originar a membrana nuclear e até compartimentalizar, formando as organelas, né, retículo endoplasmático complexo de Golgi. Ok, continuava sendo uma célula fermentadora. Até que em um determinado momento, essa célula ela teria englobado uma outra célula procarionte menor. Então, ela englobou uma outra célula procarionte menor e essa outra célula, ela não era uma célula fermentadora. A célula menor, a célula pequenininha, era uma célula que já fazia respiração aeróbia. Já fazia respiração aeróbia. Já usava o oxigênio para a produção da sua energia, ok? Galera, o que é interessante? Interessante é que a respiração aeróbia, ela leva à produção de uma quantidade de energia muito maior do que a fermentação. Então, é um processo muito mais eficiente no sentido de produzir energia. A partir do momento que essa célula foi englobada, a célula maior, ela não destruiu, ela não digeriu a célula menor. Na verdade, elas passaram a viver de forma harmônica, num processo de mutualismo. Mutualismo é um processo de simbiose onde ambos os indivíduos recebem vantagem, tem vantagem naquele processo. Então a vantagem da célula menor era ela ficar protegida ali dentro da célula maior, de outros predadores, por exemplo. Então ela estava num ambiente protegido, onde ela obtinha facilmente alimentos. Okay? A célula maior, qual era a vantagem dela? A vantagem da célula maior é que a célula menor ela produzia energia, fartamente produzia energia para a célula maior no processo de respiração celular, que é um processo muito mais eficaz, como eu disse. Então, o que a gente acha, né, que aconteceu? Que a mitocôndria, na realidade, ela era um procarioto anteriormente, que após ser englobado por uma célula maior, se especializou no processo de respiração celular. E ela começou a perder parte do seu material genético, parte das suas estruturas. Então, hoje, ela não tem mais a capacidade de ser um organismo de vida livre. Ela é uma organela totalmente adaptada ao ambiente intracelular da célula hospedeira. Beleza? Basicamente isso.
Posteriormente, o que a gente acredita? A gente acredita que essa célula, após ela ter englobado a mitocôndria, um grupo, uma parte dela, algumas células, né, que já tinham englobado a mitocôndria, elas teriam englobado agora um outro procarionte de vida livre. Só que esse outro procarionte de vida livre, na realidade, ele era autotrófico. Ele produzia o seu próprio alimento. Então, imagina, a partir desse momento, essa célula, ela passou novamente a viver em simbiose com esse procarionte que ela englobou. Novamente, a gente tem um processo de mutualismo. A vantagem dessa segunda célula procarionte englobada é a mesma. É a vantagem dela ser protegida, da proteção. E agora, qual é a vantagem da célula maior? A célula maior, agora, ela tem a vantagem de receber alimento em fartura. Por quê? Porque o procarionte que ela englobou é autotrófico, fabrica o seu próprio alimento. Quem é esse procarionte hoje? São os cloroplastos. Então, a gente acredita que, assim como as mitocôndrias, os cloroplastos, eles também se originaram a partir de um processo de endossimbiose. Só que o procarionte que deu origem ao cloroplasto era uma célula, um organismo de vida livre autotrófico. E a partir do momento que ele foi englobado, ele passou a se especializar nesse processo de fazer fotossíntese e de produção de alimento. Beleza? Então, a gente tem agora dois grupos. A gente tem um grupo de células que englobou a mitocôndria só, tá? Então, essa célula que englobou a mitocôndria e passou a realizar a respiração celular a partir desse momento, né, com a mitocôndria especializada nesse processo, é a célula a primeira célula eucariótica heterotrófica, que são as células animais, basicamente. Enquanto que, do outro lado, a gente tem uma célula que, além de ter englobado a mitocôndria, englobou também o cloroplastos. E além de fazer agora a respiração celular, essa célula, ela também produz o seu próprio alimento, ela faz fotossíntese. Essa célula nada mais é do que a célula precursora das células vegetais. Beleza? Então, a gente acredita que foi assim que foram formadas as células eucariontes. Ok. Quais são as evidências da teoria da endossimbiose? A gente tem evidências muito fortes que reforçam essa hipótese, que reforçam essa teoria. Primeiro o tamanho das mitocôndrias e o tamanho dos cloroplastos é aproximadamente próximo, muito próximo da maioria das bactérias. Tá? A maioria das bactérias tem ali em torno de 1 a 5 micrômetros, que é o tamanho aproximado das mitocôndrias e dos cloroplastos. Segundo, mitocôndrias e cloroplastos, eles possuem dupla membrana. Dupla membrana, não estou falando que eles possuem uma bicamada. Não, eles possuem dupla membrana, eles possuem duas membranas. Por quê? Porque a célula procarionte precursora da mitocôndria e do cloroplasto, ela tinha a sua membrana. Só que quando ela foi engolfada pela célula maior, esse processo de engolfar fez com que a célula procarionte que vai originar a mitocôndria e o cloroplasto, ela ficasse presa numa bolsinha de membrana, tá? E dessa forma agora eu tenho duas membranas. Eu tenho a membrana da bolsa que englobou essa célula e a membrana da própria célula. Então, e o que é curioso? A membrana interna, ela é uma membrana muito similar à membrana de procariontes, de bactérias. Enquanto que a membrana externa é uma membrana muito similar à de eucariontes. Beleza? Ok. Outras evidências. Cloroplastos e mitocôndrias possuem DNA próprio, o que sugere que eles eram seres de vida livre. E além disso, esse DNA ele é um DNA circular. Bactérias possuem um cromossomo circular normalmente. Tá? Então isso nos mostra que possivelmente mitocôndrias e cloroplastos eram na realidade o quê? Organismos similares a bactérias. Tá? Outra evidência. Mitocôndrias e cloroplastos, eles se autorreplicam, ou seja, eles fazem divisão celular
dentro da célula, eucarionte de forma independente. Então, mesmo se a célula eucarionte ela não se replica, a mitocôndria e o cloroplasto eles podem se duplicar, se replicar de forma independente, como se eles fossem seres de vida livre anteriormente que tivessem essa capacidade de replicação, ok? E o processo de replicação é um processo similar ao das bactérias, é o que a gente chama de fissão binária, que mostra novamente que muito provavelmente os organismos que deram origem a mitocôndrias e cloroplastos eram procariontes, ok? O que mais? Assim como as bactérias, né, os procariontes, a mitocôndria e o cloroplasto, eles também possuem ribossomo. Uma coisa comum entre procariontes e eucariontes é a presença de ribossomos no citoplasma. Só que o que é interessante é que o ribossomo de bactérias é um pouco diferente ao ribossomo das células eucariontes em termos de estrutura. E o ribossomo das mitocôndrias e dos cloroplastos é similar aos ribossomos bacterianos. Por último, galera, existem alguns antibióticos, e lembrando, antibióticos são drogas que atuam em bactérias e elas devem atuar especificamente em bactérias, matando ou inibindo o crescimento dessas bactérias, tá? Então elas devem ter uma toxicidade seletiva e não devem atuar nas estruturas das nossas células, que são eucariontes. Acontece que alguns antibióticos, principalmente os antibióticos que inibem a síntese, inibem a produção de proteínas bacterianas, eles também atuam nas mitocôndrias. Por quê? Porque as mitocôndrias, elas produzem algumas proteínas, elas têm os ribossominhos delas lá, o material genético delas, então elas sintetizam algumas proteínas. E esses antibióticos que atuam nas bactérias, na síntese proteica das bactérias, também atuam na síntese proteica das mitocôndrias e dos cloroplastos, fortalecendo ainda mais a hipótese que, de fato, mitocôndrias e cloroplastos eram, anteriormente, organismos de vida livre similares a bactérias. Beleza? É isso então, galera, que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau!